Beleza, pessoal? Professor Possati na área. Nós vamos comentar então as questões que nós preparamos aí para o segundo simulado Cefaz Alagoas. Então, questões um pouco mais complexas, questões médias, questões fáceis, trazendo sempre essa perspectiva, né, em termos de o mais real possível aí para você, tá bom? Então, questõezinhas de contabilidade geral e contabilidade de custos. Nós vamos resolver agora na área, beleza? Então vem comigo na tela, vamos com tudo. Segundo simulado, Cefaz Alagoas, vamos começar aí pelas questõezinhas de contabilidade geral. Então, a primeira questão, nós colocamos aí uma tabela, então falava assim, a tabela a seguir mostra os saldos em valores absolutos de todos os contos que compõem o balanço patrimonial de determinada empresa comercial, e aí o rol de contas com os respectivos saldos. E aí a questãozinha perguntava, né, tendo como referência informações acima, julgue os itens a seguir. Então, pode-se afirmar que o passivo exigível da empresa é maior que 1,220. Então, passivo exigível, é importante você saber os sinônimos patrimoniais. Então, nós temos lá a coluna do ativo, a coluna do passivo. Coluna do ativo, capital aplicado. Coluna do passivo, capital de terceiros. Então, passivo exigível, capital de terceiros. E o patrimônio líquido, passivo não exigível. Perfeito? Então é importante você saber esses sinônimos patrimoniais. E ele está pedindo, pode-se afirmar que o passivo exigível da empresa. Então, poderia colocar lá, pode-se afirmar que o capital de terceiros da empresa é o passivo exigível também. Tá? Então, passivo, coluna do passivo, no âmbito do balanço patrimonial, é dividido em passivo exigível, que por sua vez é passivo circulante e não circulante, a depender aí, né, do se é curto prazo, se é longo prazo, e o patrimônio líquido, beleza? Então vamos embora. Pode-se afirmar que o passivo exigível da empresa é maior que 1,220. Então eu já trouxe aqui, para a gente ganhar tempo, na classificação de cada uma das contas aí, ok? Beleza? Então você vai pegar aí o valorzinho, os valores de passivo não circulante e passivo circulante, né? O passivo exigível aí de curto e de longo prazo. Então nós temos aqui, ó, passivo não circulante 500, passivo circulante 170 dos impostos a recolher, passivo não circulante, a provisão para perdas e ações trabalhistas de longo prazo 150, nós temos fornecedores 300, impostos a recolher 120, pô, ficou 2 impostos a recolher aqui, né? Agora que eu tô vendo. Que mais? Passivo não circulante aqui, redutora, né? Esses encargos a transcorrer de financiamentos de longo prazo. E é isso, né? São esses valorzinhos aí. Então, 500 mais 170 mais 150 mais 300 mais 120, você vai chegar aí numa soma de passivo exigível de 1,220. Beleza? 1,220. E a questão fala que pode-se afirmar que o passivo exigível da empresa é maior que 1,220. Não, é igual a 1,220. Por que eu coloquei isso? Fiz questão de colocar isso aí para questões de atenção. Então, o simular também é importante nós treinarmos isso. O cara olha assim, 1,220, aí ele olha lá, pô, 1,220, já vai direto aqui, né? O cara já olha o valor e marca isso aí como sendo correto. Só que ele não se ateve ali à questão que fala que é maior. Isso é muito comum. O CESP gosta de colocar, Sebrasp, né? CESP, Sebrasp adora essa parada aí, tá bom? Então, 1,220, essa questãozinha, o gabarito, então, está errado. Show? Vamos embora à próxima questão. No rol de contas contábeis descrita na tabela, existem 7 contas com natureza devedora e 12. Pô, coloquei 12 e 13 aqui, né? Putz. Mas enfim, vamos embora. Tem coisa que a gente revise e só vê aqui na hora. Mas de qualquer forma, vai estar errado, mesmo se você considerar 12 ou 13. Mas é claro, vamos colocar 12 aqui. 12 contas com natureza credora, tá bom? Mas nem a 12 nem a 13, então de qualquer forma é errado. Por quê? Porque nós temos 8 contas devedoras, olha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 devedoras e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 contas credoras. Então, 8 devedoras e 11 credoras. Beleza? Então, professor, obviamente, se isso aqui fosse uma situação real, ela seria anulada, porque teve um erro formal aqui. Tá bom? Mas, gabarito errado, tanto considerando 12 como 13, né? Gabarito errado aí. Tá bom? Show de bola. Então, no rol de contas contábeis escritos na tabela, existem 8 contas devedoras, 8 contas com natureza devedora e 11, não é nem 12 nem 13 aqui, contas com natureza credora, tá bom? É um gabarito errado aí dessa questãozinha. Show de bola? Então, lembrando, pessoal, natureza devedora, ativo, despesas, redutora de passivo e redutora de patrimônio líquido. Isso aí são contas com natureza devedora. Credora, nós temos aí passivo, PL, contas de receitas, redutora de ativo, né? Então, são as questões, as naturezas das contas aí. Importantíssimo você saber a natureza das contas. Então, aqui, contabilidade bem básica mesmo, importantíssimo para você enfrentar as questões de prova. Perfeito? Então, essas duas questões aí bem nessa parte mais introdutória, classificação das contas, a natureza das contas, essa foi a ideia dessas questõezinhas aí, tá bom? Vamos embora. Seguindo, questãozinha 59 aí do seu caderno, falava o seguinte: durante o segundo bimestre de 2019, a Companhia Verdes e Vales realizou algumas transações. No fechamento do bimestre, o balancete da companhia apresentava os seguintes contas com os respectivos saldos em reais. Então, deu aí as contas, receita bruta, devolução, impostos sobre vendas, descontos financeiros concedidos, comissões sobre vendas, abatimentos, fretes sobre vendas. E aí fala o seguinte: sabes que no segundo bimestre de 2019, o valor das compras reconhecido como estoque foi de 35 mil. O estoque inicial de produtos para comercialização era 30 mil e o estoque final era 10 mil. Considerando as informações acima, a Companhia Verdes Vales apurou um lucro bruto no segundo bimestre de 2019 no montante de 22 mil. Então, quer saber qual foi o lucro bruto? Eu trouxe aqui para a gente. Primeira etapa, para se calcular o lucro bruto, você precisa calcular o custo da mercadoria vendida. Por quê? Porque não foi informado aqui, nesse rol. Às vezes ele coloca lá CMV e já te dá o valorzinho. Né? Não foi o caso dessa questão, tá bom? Então, nós temos que calcular o CMV. Como calcula o CMV? Estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Então, CMV, estoque inicial, 30 mil, mais compras líquidas, 35 mil, menos estoque final, 10 mil. Né? Todo eu tirei daqui, das informações, né? Estoque inicial, 30 mil, o valor das compras, 35, estoque final era 10 mil. Então, tudo ali, 30 mil mais 35 menos 10 mil. Então, o CMV aí ficou no valor de 55 mil. Né? 65 menos 10, 55 mil. Aí você pega vendas brutas menos as deduções. Nós tivemos devolução, imposto sobre vendas, abatimentos. E aí você chega no valor das vendas líquidas, ou receita líquida de vendas. Né? Receita bruta de vendas menos deduções é igual a receita líquida de vendas, menos o custo da mercadoria vendida que nós calculamos ali anteriormente. Você chega aí no valor do lucro bruto. Lucro bruto. Perfeito. Professor, e esses descontos financeiros concedidos, comissões sobre vendas e frete sobre vendas? Então, esses três aqui, descontos financeiros, comissões sobre vendas e frete sobre vendas, eles, o que? Não entram no cálculo do lucro bruto. São despesas que entram no cálculo após o lucro bruto. Entram no cálculo
após o lucro bruto. Se liga nessa parada. Se ele te pedisse qual o resultado líquido, aí sim você deduziria aí, tá? Esses valorzinhos aí, 1.500, 13.500 e 3. Fechado? Muito bem. Então, lucro bruto 30.500, ele fala o seguinte, por um lucro bruto segundo bimestre, no montante de 22 mil. Então, tá errado, porque é quanto? É 30 mil e... Cadê? 30.500. Show? Vamos embora, próxima questão. Nós entramos aí num contexto já de pronunciamentos contábeis, né? Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para os quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não são reconhecidos, mas são divulgados a menos que seja remota a possibilidade de sua saída de recursos. Pessoal, em linhas gerais, e essa questãozinha ela se refere aos passivos contingentes. Passivos contingentes. Tá? Então, é isso aí. Tudo está perfeitamente de acordo aí com o CPC 25. Ó, processos judiciais constituídos é uma obrigação presente, mas a saída de recursos não é provável, é possível, né? E para os quais não seja possível fazer uma estimativa. Então, lembra lá que passivos contingentes não são reconhecidos. Né? Não são reconhecidos, mas são divulgados em notas explicativas. A menos, é o que fala ali, né? A menos, bem no final, a menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos. Então, saída de recursos. Provável, eu tenho estimativa confiável, atendeu a definição, eu tenho a confiabilidade, atendeu o critério geral, né, o princípio geral de reconhecimento. Então, show de bola, eu vou o quê? Reconhecer isso aí como provisão. Então, você debita uma despesa e credita um passivo, reconhece o passivo, em contrapartida, vai para o resultado. Perfeito? Então, provável, saída provável, o que é provável? Mais de 50% que sim, do que não. Perfeito? Então envolve aí estimativas, o CPC 25 fala sobre essa questão aí. Então tá certinho aí esse itemzinho, vamos com tudo. Tá? Então lembre sempre desse provável, possível, remoto aí, cai muito em prova essa parada. Próxima questão falava o seguinte, tanto a reserva de lucros a realizar como a especial de dividendo obrigatório não distribuído estão relacionadas à distribuição do dividendo. Perfeito até aqui. Em situações que a entidade consegue pagar apenas uma parte, no caso as reservas de lucros a realizar, ou quando a entidade não consegue quitar nenhuma parte do dividendo, reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. Então, pessoal, perfeito. Por que eu coloquei essa questão aqui? Gera muitas dúvidas essa parte de reservas. Professor, qual a diferença da reserva de lucros a realizar com a reserva especial de dividendo obrigatório? Por que gera dúvida? Porque ambas estão relacionadas, como diz o item aí, como que fala lá? Estão relacionadas à distribuição do dividendo. A primeira em situações que a entidade consegue pagar apenas uma parte. Por quê? Porque eu não realizei todo o lucro, o próprio nome diz, ó, reserva de lucros a realizar. Então, eu realizei só uma parte do lucro, eu só posso pagar uma parte do dividendo. Tá? E aí vem a legislação, como uma mãe ali, não, empresa, fica tranquila, você distribui e quando realizar o lucro, você vai distribuir posteriormente esse dividendo. Tá bom? Então, reserva de lucros a realizar é essa ideia aí. Lembra? Lucros a realizar, então eu só pago uma parte do dividendo. E depois eu vou pagar o restante. E aí, lucros a realizar ou quando a entidade não consegue quitar nenhuma parte do dividendo. Quando a entidade não consegue quitar nenhuma parte do dividendo. E aí nós temos a reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. Essa segunda, quando a empresa está lá com as finanças críticas, é prejuízo em cima de prejuízo e ela não consegue, né, quitar nenhuma parte, tá bom? E aí surge esse contexto de reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído. Então, a questãozinha tá perfeita aqui, beleza? Tá? Então, nesse caso aqui, a reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído, todo o dividendo que eu deveria distribuir, eu vou constituir a reserva, beleza? Então, fica no patrimônio líquido, eu não distribuo,
Então, essa é a diferença básica entre essas duas reservas de lucros a realizar, especial de dividendo obrigatório, resumidas numa questãozinha aí para você. Ficou bacana essa questãozinha aí. Gabarito certo. Vamos lá. Para quem gosta aí, né, gostou do primeiro simulado, o segundo simulado também trouxe um caso concreto aqui, em termos, né, de captação de recursos. Então, basicamente, pessoal, as empresas, elas possuem duas grandes formas aí de captar recursos. Própria emissão de ações, é o mais comum, e também emitindo debêntures, são títulos, né, de dívida. Perfeito? São títulos de dívidas que são essas debêntures. Fechado? E aí eu trouxe uma notícia aí que falava sobre a Alupar, né? Para quem acompanha o mercado de capitais, e nós temos, né, a Alup 3, a Alup 4, a Alup 11. Deixa eu colocar na tela melhor aí. Então a notícia de 10 de dezembro de 2019 falava o seguinte, ó: a Alupar capta 648,5 milhões com debêntures. Em sua sétima emissão de debêntures, a Alupar, Alup 3, 4, 11, captou 648,5 milhões. De acordo com o comunicado da Alupar, enviado nesta terça-feira ao mercado, as debêntures terão taxa de 100% do DI, com acréscimo de 1,4% ao ano do spread. Os recursos líquidos vão ser destinados ao reforço de caixa e gestão dos negócios da empresa. O pagamento vai ser realizado semestralmente e a amortização será em duas parcelas com vencimento em anos diferentes. A primeira será no dia 15 de outubro de 2024 e a segunda no dia 15 de outubro de 2025, data de vencimento da emissão. Beleza? Até se tu for nessa fonte aqui, tem um errinho que aqui eles colocaram 2025 aqui 2025, tá? Então eu corrigi aqui, fui atrás, os caras erraram aqui na notícia, tá bom? Então, mas é isso. Então, primeiro no dia 15 de outubro de 2024, segundo no dia 15 de outubro de 2025, data de vencimento da emissão. Bem, então, tendo como base a notícia acima, julgue os itens a seguir. Primeira questão, cobra aí a definição de debêntures. Então, as debêntures são títulos de dívida, perfeito, é isso mesmo, registrados no passivo circulante ou no não circulante, dependendo aí do prazo, né? Então, tudo certinho aqui, como forma de captação de recursos. Show! Por que eu estou colocando a forma de resolver as questões Sebrasp e CESP? Importante, ou qualquer assertivo aí. É interessante você identificar o erro. Essa é uma dica que muda a vida, por mais simples que pareça. Você precisa o quê? Identificar o erro. Então, questão 62, você parte do princípio que ela está correta, tá bom? E aí você vai lendo informação por informação e vai, isso aqui tá certo. Essa é uma técnica aí muito interessante de resolução de questões. Ó, as debêntures são títulos de dívida. São títulos de dívida? Sim, certinho até aqui. São registrados passivo circulante no não circulante? Sim, segunda informação importante. Você vai botando os vezinhos aí, tá? Então, dependendo do prazo, circulante e não circulante. Como forma de captação de recursos? Sim, é uma forma de captação de recursos que dão direito ao seu detentor participação nos lucros, rende juros, correção monetária, em alguns casos pode ser convertidos em ações, né? Sim, ou seja, o credor pode tornar-se acionista da empresa nesse último caso. Tudo perfeito, é isso mesmo. Então é um título de dívida de médio e longo prazo, geralmente de longo prazo, nós vimos aqui, ó, olha lá, 2025, né? Vamos colocar médio aí, médio prazo, né? Médio a longo prazo, e é isso mesmo, registrados no passivo circulante, não circulante, grande presença aí, gabarito está certinho dessa questãozinha aí. Tá? Vamos embora, próxima questão falava o seguinte: a Alupar na data de emissão, que foi 10/12/2019, deverá reconhecer um passivo não circulante de 648,5 milhões, considerando como esse sendo o valor líquido da captação. Então eu coloquei aqui, considerando como esse sendo o valor líquido da captação, porque não ficou claro na notícia, né? A Alupar capta 648,5 milhões com debêntures. Então, assim, vamos considerar que isso aí é o valor líquido da captação, porque a notícia não traz informações maiores da operação, tá? Mas é isso mesmo aí, perfeito? Então, ela vai, na data de emissão, ela vai reconhecer um passivo não circulante de 648,5 milhões, considerando-se este como sendo o valor líquido da captação. Porque, se for o valor bruto, nós temos aí encargos financeiros, né? Esses custos da transação, ele deve ser deduzido aí, né? dessa operação. Obviamente que ela teve gasto, informação ao mercado, né? Prospectar clientes,
tem os intermediadores, que são as corretoras, que fazem todo esse processo de contato com os potenciais investidores, né, que vão lá, e isso aí tem toda uma sistemática de mercado. Tá? Então, quanto que entrou líquido no caixa? Ah, é tanto. Então, esse é o valor líquido. Por isso que eu coloquei ali, considerando como esse sendo o valor líquido da captação. Então, esse é o valor líquido que vai entrar em caixa e o valor líquido que eu vou considerar lá no passivo não circulante. Tá bom? Beleza? Deixa eu pôr aqui na tela. Então, o gabarito dessa aí tá perfeito, é isso mesmo. Olha aí, os custos da transação dessa operação devem ser reconhecidos em conta redutora do passivo. Foi o que nós comentamos lá. Então, é justamente essa parada aí, tá? Então, os custos de transação devem ser reconhecidos em conta redutora do passivo. Beleza? E aí, a 65 falava o seguinte, caso ocorra ágio na emissão, ou seja, uma emissão, pode aparecer aí na sua prova, uma emissão acima do par, é uma emissão com ágio, que é uma denominado prêmio na emissão de debêntures. É bem semelhante lá o contexto, né, de ações. Então, prêmio na emissão de debêntures. O respectivo valor deverá ser reconhecido no patrimônio líquido. E aí? Errado, pessoal, errado. Deixa eu colocar aqui os lançamentos, então, para a gente revisar essa questão. Então, vamos botar assim, pela emissão. Não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei aí. Pela emissão de debêntures. Aí vai ficar mais fácil. Debêntures. Vamos colocar aqui com ágio, né? Que é o caso aqui. Então, pela emissão de debêntures com ágio. O que nós vamos ter, galera? Vai entrar um valor no caixa, no ativo. Então, debitou caixa. Ativo. O passivo, debêntures a pagar. Então, aqui o passivo. E o prêmio na emissão de debêntures. A amortizar. Beleza? Às vezes aparece lá como receita diferida a apropriar. Perfeito? Então, debitou caixa, creditou debêntures a pagar, prêmio na emissão de debêntures a amortizar. Tá bom? E os custos da transação. Vamos por aqui, custos de transação. Você debita esses custos de transação a amortizar. Isso é uma conta redutora do passivo. E o valorzinho sai do caixa lá. Beleza? E aí depois, no transcorrer do tempo, você vai apropriar esse prêmio aqui, Você vai, transcurso do tempo, então com o tempo aí, você vai apropriando isso aí ao resultado. Então você debita o prêmio, lá todo, prêmio na emissão de debêntures amortizar e contrapartida numa receita. Receita de prêmio de debêntures, sei lá, alguma coisa nesse sentido, vai para o resultado aí. Ok? Então essa é a sistemática. Então, caso ocorra ágio na emissão, o respectivo valor deverá ser reconhecido no patrimônio líquido. Não, vai ser reconhecido aí em passivo, e esse passivo vai sendo baixado em contrapartida da receita ao longo do período. Tá bom? Beleza? Bem interessante essa questãozinha aqui, difícil, né? Não é fácil isso aqui. É uma questão mais complicada aí. Vamos embora, próxima questãozinha 66. Para elaborar sua DVA, a Companhia Coruja obteve as seguintes informações.
Então, coloquei as informações e, com base nessas informações, o auditor fiscal deve encontrar como riqueza distribuída na forma de impostos, taxas e contribuições um valor de 45 mil. E aí, pessoal, o que você precisa saber aí? Então, DVA, duas partes, né? E aqui é uma questãozinha que vai para a segunda parte, que é a distribuição do valor adicionado. Com base nessas informações, o auditor fiscal deve encontrar como riqueza distribuída. Então, riqueza distribuída, e aí essa riqueza distribuída em grandes grupos, pessoal, e aí entra a parte do governo aqui, que é impostos, taxas e contribuições. Né? E sempre que possível, é interessante, né? Às vezes o examinador se liga e ele faz uma prova mais temática. Por isso que vocês podem ver que essa questão é uma questão temática. O que é isso? Pô, uma prova para auditor fiscal. Então ele, o que é em termos de impostos, taxas e contribuições aqui? Então essa aqui é uma questão temática, às vezes costuma ser explorada aí pelo CESP, questões temáticas envolvendo aí, né, o contexto do auditor fiscal. É importante você analisar uma DVA e saber lá quanto que vai para o governo, né? Faz parte aí do teu trabalho futuro aí como auditor fiscal. Então isso aqui é um tipo de questão que a gente chama de questão temática. É bem interessante. Dentro da DVA, o mais importante para o auditor fiscal é isso aqui, ó, a riqueza distribuída. Entenderam? Então, como que você vai pegar lá? Você vai pegar os 52.500 de ICMS, né? Isso aí vai ser distribuído aí como imposto, né? Distribuição. ICMS sobre vendas. Nós temos também ICMS sobre essas mercadorias vendidas. Isso aí vai deduzir, né, ICMS incidente sobre as vendas e ICMS incidente sobre as mercadorias vendidas adquiridas de terceiros. Então você vai pegar os 52.500, vai deduzir esse valorzinho aqui de 15, né, que é a compensação aí. Que mais, galera? E entra o INSS, parte do empregador. Então, mais 5.500 aqui. Ok? Ah, professor, e o FGTS? O FGTS, que é o peguinha da questão, né? Ele entra como distribuição para pessoal. Cai muito isso aqui, né? Ele tentando te confundir que FGTS é riqueza distribuída na forma de imposto, taxa de contribuição. Não. FGTS entra lá na distribuição para pessoal. É o primeiro grupo da distribuição. Tá? Então, o FGTS aqui não entra na parada. Show de bola? Então, 52.500 menos 15 mais 5.500, você chega em 43. E, obviamente, se tivesse somado lá, consideraria, né, os 2.000 aqui, você marcaria certo, mas o gabarito é errado, porque não é 45, é 43. Se liga nessa parada aí. Vamos embora, próxima questãozinha, questão 67, falava o seguinte: os valores decorrentes de ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior não impactam o resultado do exercício em um primeiro momento. Porém, esses valores são evidenciados em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido do balanço patrimonial e também na demonstração do resultado abrangente. Tá certinho. Por que eu fiz essa questão aqui? Pelo seguinte: essa parada aqui de outros resultados abrangentes, são várias ao longo aí de diversos pronunciamentos contábeis, e aqui esse exemplo que eu coloquei, valores, né, decorrentes de ganhos ou perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operação no exterior. Então imagina aí uma Petrobras da vida, que ela tem diversas subsidiárias controladas, coligadas no exterior, e ela precisa consolidar as informações. Só que aquilo está lá em euro, está em dólar, enfim, e as taxas cambiais elas vão alterando todos os dias praticamente. Tá? E aí nós temos essas diferenças aí de taxas, que é justamente, né, que pode surgir um ganho, né, ou uma perda derivada dessa conversão, né, do dólar para o real, do euro para o real, né, dessas operações no exterior. E a questão fala que esses valores decorrentes de ganhos e perdas derivadas de operações no exterior não impactam o resultado do exercício em um primeiro momento. Sim, tá? Certinho. Porém, esses valores são evidenciados em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Perfeito. Do balanço patrimonial e também na demonstração do resultado abrangente.
É justamente essa a ideia, né, da demonstração do resultado abrangente. Ela envolve o resultado lá, normal da demonstração do resultado do exercício, e por isso que ela fala, abrange ainda essas outras informações que num primeiro momento não impactam o resultado, mas que, ao serem baixados lá, essa operação no exterior, por exemplo, então digamos que seja da coligada X lá da Petrobras, aí a Petrobras se desfaz aí no processo, né, muito comum de desinvestimento, elas vivem, se você pegar aí as demonstrações, eles vivem, né, vendendo uma operação, adquirindo outra, e aí, digamos que tem um ganho lá nessa operação no exterior, lá em outros resultados abrangentes, mas houve um desinvestimento, ela vendeu, né, aquela operação no exterior, e aí nesse momento, esse valorzinho que está lá em outros resultados abrangentes, ele vai ser baixado, né? Nesse caso, se é um ganho, você debita a continha lá e credita uma receita, então vai para o resultado. Ah, mas é uma perda. Se é uma perda, ele está como saldo devedor lá no PL, né? E aí você vai debitar a despesa e creditar esses outros resultados abrangentes lá. E você dá baixa nesse saldo e reconhece o valor lá no resultado. Beleza? Então, falou em outros resultados abrangentes, num primeiro momento fica lá e pode vir a impactar o resultado. É justamente essa a ideia dos outros resultados abrangentes. E aqui é só um exemplo, tá? Perfeito. Então, poderia colocar outro exemplo aí e o itemzinho estaria correto. Então, tem diversas formas, mas esse é o mecanismo dessa conta e outros resultados abrangentes, essa relação, né, que tem com o resultado do exercício, tá bom? Beleza? Então, certinho aí. É importante você saber aqui, lá do CPC 26, os exemplos de outros resultados abrangentes, tá? É importante dar uma revisada nesse contexto. 68, situação hipotética. A companhia Piapansudo, empresa do ramo da importação e exportação de produtos, comprou à vista mercadorias no valor de 140 mil, obtendo um desconto incondicional de 7 mil. Adicionalmente, correu nos seguintes gastos pagos à parte. Isso aqui é importante, ó, adicionalmente. Imposto de importação no valor de 10 mil, gasto com transporte 4 mil, gasto com seguros de 1.500, IPI não recuperável 3 mil e ICMS recuperável no valor de 4.500. Assertiva, o valor atribuído ao estoque das mercadorias adquiridas pela companhia Piapansudo foi de 151.500. E aí, pessoal? E que a gente vai pegar aqui, ó, o preço de compra, 140 mil. Então, 140 mil. Você vai deduzir aí os descontos incondicionais obtidos de 7. Perfeito. Você soma o imposto de importação de 10, porque ele é não recuperável. 10, ó, e falou adicionalmente, então ele não está incluso dentro dos 140. Tá? Então a gente precisa somar aí. Frete sobre compras, 4 mil. Seguro sobre compras, 1.500. E também o IPI não recuperável. Você precisa somar se ele é não recuperável. Fechou? E são esses os valores aí. Vai dar 151.500. O gabarito tá certinho. Tá bom? Beleza? Ah, professor, e o ICMS recuperável? Não faz nada com ele? Não tem que deduzir? Teria que deduzir caso a informação informasse, né? A questão informasse que esse ICMS recuperável está dentro dos 140 mil. Mas ela falou assim, ó, adicionalmente. Então, não precisa aqui. Ele vai ser computado lá como ICMS a recuperar. Uma continha lá do ativo. Entenderam? Agora, se ele falasse assim, ó, nesse valor estão inclusos. Nesse valor de 140 estão inclusos ICMS recuperável de 4.500. Aí sim você deduziria. Isso aqui é a principal fonte de erro do CPC 16 estoques. Esse item 11 do CPC 16 estoques é o item mais cobrado de todo o pronunciamento. É justamente isso, o que entra nos estoques e o que não entra. E onde a galera erra aqui? É justamente nisso. Às vezes a questão fala que naquele valor estão inclusos, e ela fala que está inclusos,
e aí essa questão dos impostos toca o horror, ou ele falar adicionalmente gastos, que é o caso dessa questão aqui, tá? E aí você somos não recuperáveis, não faz nada com o recuperável, beleza? Show de bola? Então é isso aí, fica esperto nessa questãozinha aí, foi para ilustrar essa parada aí. Questão 69. Segundo o CPC 12, ajuste a valor presente, para fins de desconto do valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser aplicada deve ser líquida de efeitos fiscais, a fim de não atribuir valor superior ao efetivamente realizável. Então isso aqui é mais uma questão temática, olha aí, ó. Fiscais. É importante, é uma questão temática que é importante e poderia ser explorado na sua prova. Tá? O que fala o CPC 12? Claro que é uma questão difícil, porque é uma questão que cobra um detalhe, mas é um detalhe importante para o auditor fiscal saber isso aqui. Né? Pô, efeito fiscal, olha aí que bacana. Então a gente tem que imaginar aí que possa vir questões temáticas. E é por isso que eu trouxe algumas questões temáticas nesse segundo simulado. Tá? Até estou vendo aqui, coloquei do primeiro simulado, né? Considere aqui segundo, não troquei aqui. Então, segundo o CPC 12, ajuste ao valor presente, para fins de desconto do valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser aplicada deve ser líquida de efeitos fiscais. E aí? Sim ou não? Não deve ser líquida de efeitos fiscais, e sim antes dos impostos. Então, taxa a ser aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais, e sim antes dos impostos. Ok? Antes dos impostos aí. Tranquilaço? Então o gabarito tá errado, se liga nisso aí. Questão temática, detalhe, questão difícil aqui desse simulado. Vamos embora, próxima questão, trata aí sobre CPC 18, né? Com relação aos critérios de avaliação de ativos e seus efeitos no patrimônio de uma companhia aberta, julgue o item a seguir. Os investimentos em sociedades reconhecidos no balanço patrimonial avaliados pelo método custo não sofrem impacto em decorrência do resultado apurado pela investida. Além disso, os dividendos são contabilizados em regra como receita na demonstração do resultado do exercício. É isso mesmo, nós temos lá investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial e método do custo. Os avaliados pelo método do custo não sofrem impacto em decorrência do resultado apurado pela investida. Não existe aquele igual, né? Nós temos lá o ganho de equivalência patrimonial, perda de equivalência patrimonial, que acabam aumentando, né, o investimento. E os dividendos são contabilizados, em regra, como receita na demonstração do resultado do exercício. Então é diferente a questão da distribuição de dividendos lá no MEP, que ele vai reduzir o investimento. Né? E aqui como regra, por que regra? Nós temos uma exceçãozinha, que é, né, nos 6 meses ali, logo depois que adquiriu aquela investida, aquela participação, né, na investida lá, nós temos como se fosse uma recuperação do custo, e aí não vai para resultado, tá? Mas, regra geral, os dividendos são contabilizados na demonstração do resultado do exercício pelo método do custo, é diferente pelo método de equivalência patrimonial, que reduz o investimento. Essa questão, esse contexto, né, de distribuição de dividendos é importante no âmbito aí do CPC 18. Então, gabarito tá certinho dessa questão aí. 71, custo de ativo intangível gerado internamente, então a questão sobre o CPC 04, que se qualifica para o reconhecimento contábil, se restringe à soma dos gastos incorridos a partir da data em que o ativo intangível atende aos critérios de reconhecimento. Gabarito certíssimo. Então, o custo de ativo intangível gerado internamente, que se qualifica para o reconhecimento contábil, se restringe à soma dos gastos incorridos a partir da data que o ativo intangível atende os critérios de reconhecimento. Então, aqui aquela parada da fase de pesquisa. Então, sempre quando falar ativo intangível gerado internamente, nós vamos ter uma fase de pesquisa e o que o CPC fala lá de fase de desenvolvimento. Então, aqui os valores são ativados e aqui vai para resultado como despesa. Então, custo ativo gerado internamente se qualifica o reconhecimento contábil, ou seja, entramos na fase de desenvolvimento. Se restringe a soma dos gastos incorridos a partir dessa data, né? Em que o ativo intangível atende os critérios de reconhecimento.
Então nós entramos aqui, né, na fase de desenvolvimento. Nesse momento aqui que ele atinge esses critérios de reconhecimento, nós efetuamos o corte aí. Até esse momento, despesa, a partir desse momento, são ativados aí como ativo intangível. Gabarito, portanto, está corretíssimo. Perfeito? Então, pessoal, essas foram as 15 questões, né, que nós elaboramos sobre contabilidade geral. Agora nós vamos para a prova de contabilidade de custos. Então, a provinha de contabilidade geral trouxe aí questões mais tranquilas, fáceis, algumas questões temáticas, né? Às vezes o Sebrasp e CSP ele entra nesse contexto, então fiz aí no mínimo 2 questões bem temáticas, né? Explorando alguma coisa mais relacionada à sua área de atuação aí da área fiscal. Perfeito. Trouxe aqui questões envolvendo os principais pronunciamentos, mais uma vez, para nós reforçarmos esse contexto. Também deu uma ênfase boa ali, né, naquela parte de captação de recursos, trazendo uma perspectiva mais prática, assim como nós fizemos no âmbito do primeiro simulado. No segundo simulado a gente trouxe algumas questõezinhas, né, trazendo peguei uma notícia lá e a partir daquela notícia a gente fez ali, né, 3, 4 questões, tá bom? Exploramos aí essa parte de captação de recursos aí importante, envolvendo essa parte do passivo, né, empréstimos, debêntures. Às vezes o examinador nem entra lá, né, captação de debêntures, mas ele fala lá, captou um empréstimo, mas a ideia é a mesma aqui das debêntures, né? Praticamente a mesma ideia, só não vai ter aquela questão de ágio ali, né? Mas a ideia é a mesma, custo de transações, aqueles contextos ali. Fechado? Então vamos agora para as questõezinhas de contabilidade de custos. Vamos embora. Questão 72. Questãozinha 72 falava o seguinte. Custo, acerca, né, da terminologia básica de custo, julgue o item a seguir. Custo é o gasto com um bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas. Essa terminologia é importante você saber a diferença entre custo, despesa, gasto, investimento, desembolso, né? Nesse caso aí, essa definição não é a de custo. Custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Tá? Beleza? Essa definição aqui não é de custo, é a definição de despesa. Despesa é o gasto com bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas. Então, quando aparece aqui receitas, né, contrapartida despesa, você tem despesas para obter receitas. Tá? E outra palavra-chave aqui, ó, é consumido. Então, gasto com bem ou serviço consumido, né? Então isso aí é uma despesa para obtenção de receitas, né? Custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção. Então, custo é utilizado na produção de outros bens e serviços, tá bom? Show de bola. Então, terminologia básica, é importante você saber essas definiçõezinhas. Eu sei que é chato isso aqui, mas faz parte da vida aí, tá? Gabarito errado. Próxima, acerca da classificação de custos. Outra coisa importantíssima, né? No primeiro simulado eu já trouxe uma questão, 1 ou 2 sobre classificação, agora eu trouxe mais uma. Só que um detalhe que pode pegar aqui, que é essa questão, né, dos custos semivariáveis e dos custos semifixos. Perfeito? Então, essa questãozinha está correta. Os custos semivariáveis variam conforme o nível da produção, mas eles possuem uma parcela fixa. Então, os semivariáveis, eles variam conforme o nível de produção, mas eles possuem uma parcela fixa que será cobrada mesmo que nada tenha sido produzido. Quer um exemplo aí de semivariáveis? Então, nós temos uma parte fixa e uma variável, né? Exemplo aí, um custo de manutenção. Então, mesmo que a produção seja zero, a manutenção vai deve ser feita, não é mesmo? Então, é isso mesmo. Nós temos aí um exemplo de manutenção, o gabarito está correto. Os custos semivariáveis variam conforme o nível de produção, entretanto, possuem uma parcela fixa. Beleza? E os semifixos possuem
parcela variável. É a mesma ideia, só que os semifixos, eles são fixos até uma determinada quantidade produzida, né? Mas variam se a produção aumentar. Ok? Beleza? Então, é isso aí. Grande presença, semifixos, semivariáveis. Semivariáveis tem uma parcela fixa, semifixos tem uma parcela variável. Então, tem um trocadilho aí, se liga nessa parada. Semivariáveis, semifixos. Semifixos possuem uma parcela variável e os semivariáveis possuem uma parcela fixa. Perfeito? Show de bola? Então, questãozinha aí que explora um pouco essas definições de semivariáveis, semifixos. Os semifixos também são denominados aí custos por degraus. Então, um exemplo aqui, salários de supervisores. O que na prática os caras fazem? Se produzir até tanto, o salário é fixo. Agora, se vocês atingirem a meta, aumentar 20%, aumenta um pouquinho além. Por isso que é custos por degraus. Então, nós temos uma parcela variáveis. Então, falou em semifixos, lembrem dos salários de supervisão. Nós temos lá, essa é a meta. Se produzir acima dessa parada aqui, nós vamos aumentar aí a remuneração. Então, a parcela variável de acordo com a remuneração. Então, um exemplo clássico aí de semifixos, né? Então, por isso que os supervisores vão lá, vamos atender as metas, aquela questão motivacional, aumenta o salário de todo mundo e as pessoas se matam trabalhando, né? É a escravidão aí do mundo capitalista, que a gente conhece aí, tá bom? Gabarito C, 74. Os métodos ou tipos de custeio, outro ponto importante aí, certamente será cobrado na sua prova, métodos, alguma questão sobre tipos de custeio. Só a parte operacional do sistema de custos determina o tratamento dado aos custos indiretos, sua locação aos processos e produtos da empresa. Sobre o assunto, julgue os itens a seguir. Pelo custeio direto, os custos fixos são apropriados diretamente ao resultado do período junto às despesas. E aí, pessoal? Custeio direto, os custos fixos são apropriados diretamente ao resultado do período junto à despesa. É isso mesmo. Então, nesse custeio, apenas são aplicados aos produtos os custos variáveis e diretos. Por isso que o próprio nome diz aí, custeio direto. Os custos fixos eles são apropriados diretamente ao resultado do período junto às despesas. Não se esquece disso aí. Lembra aí que esse é um método utilizado mais para a tomada de decisões. Por quê? Porque não é aceito pelo fisco. Nós exploramos isso aí no primeiro simulado, uma questão envolvendo, uma questão mais temática. Ele não é aceito pelo fisco aí. Se liga nessa parada. Então, show de bola. Correto aí essa questãozinha. Próxima questão falava o seguinte: no âmbito do custeio por atividades, ABC, a atribuição de custos para as atividades por meio de rastreamento é feita com base no volume de produção de cada atividade. Não, pessoal. Ela é feita com base nos direcionadores de custos de recursos. Direcionadores de custos de recursos. Direcionadores de custos de recursos, Recursos para atividades. Então, nós temos lá número de empregados, área ocupada, tempo de mão de obra, etc. Então, só alguns exemplos aqui de direcionadores de uso. Não é a base do volume de produção de cada atividade. Gabarito errado, portanto. Próxima questão. Determinada indústria apresentou as seguintes informações referente à produção e comercialização de uns produtos da linha de produção. Volume de unidades produzidas, volume de unidades vendidas, matéria-prima, mão de obra utilizada, custos indiretos, comissão sobre vendas, preço de venda por unidade. E aí falou o seguinte: considerando apenas as informações acima apresentadas, pode-se afirmar que a margem de contribuição unitária do produto é de 30. Então, eu já trouxe o cálculo aqui. Margem de contribuição unitária é preço de venda unitário, menos custo de venda unitário, menos despesa de venda unitária. Então, pegando lá o preço 80,
O custo de venda vai ser 312.500 mais 200 dividido por 12.500. Todas as informações estão, né, nessa tabelinha aqui. Você chega em 41 custo de venda unitário, né? Dividiu pelo total lá. E aí as despesas de venda unitária, 90.000 dividido por 10.000, chegou nos 9.000 aí, tá? Nos R$9, quer dizer. E aí a margem de contribuição unitária é o preço de venda unitária menos os 41, que nós calculamos aqui, menos as despesas de vendas, então ficamos aí com 80 menos 41 menos 9, 80 menos 50, R$30. Portanto, o gabarito está certinho. 77. A alavancagem operacional permite saber de que forma uma variação percentual nas vendas afeta os lucros de uma empresa, né? Então, a alavancagem operacional, o grau de alavancagem operacional, você pega a variação percentual do lucro total e divide pela variação percentual das vendas. Variação percentual das vendas. Ok? E aí o que fala lá? A alavancagem operacional percebida que forma uma variação percentual nas vendas afeta os lucros de uma empresa. Perfeito, né? Que forma a variação percentual das vendas afeta aí os lucros de uma empresa. Então, ele indica, né, um aumento no lucro resultante de um determinado aumento no volume de vendas. Então, está correto. É muito bacana aqui uma dica dessas partes, né? Você saber aí essa fórmula, né? Como calcula a alavancagem operacional. E aí, o Sebrasp e CESP, ele costuma fazer interpretações. Se você sabe aí, onde fica o numerador e o denominador, e ele vai falar um aumento na variação percentual das vendas, aumenta a alavancagem operacional. Se está no denominador, aumenta e diminui. E aí você faz o raciocínio matemático. Então, sabendo essa parada aí, você escreve lá na hora da prova e verifica o que o item está falando. Nesse caso, o item está falando o seguinte: a alavancagem operacional permite saber de que forma uma variação percentual nas vendas afeta os lucros de uma empresa. Então, bem simples. Ele poderia fazer interpretações, um aumento na variação percentual das vendas de um período para o outro. Qual o impacto? Então, você deposta isso aí, você até pode colocar valorzinhos, 10, 5, e fazer lá no momento 1, fez os valores, se aumentar o percentual de vendas, então faz outro cálculozinho ali. O que acontece? Vai aumentar a alavancagem operacional, vai diminuir. Então essa é a dica que eu te dou aí nesse contexto. Sempre importante você saber. O CESP adora isso, ele, em vez de te cobrar o cálculo lá, botar valores, né, conforme a outra questão, às vezes ele coloca assim, uma interpretação daquilo que está sendo falado ali. Vamos embora. Última questãozinha, então, questão 78. O ponto de equilíbrio financeiro refere-se ao nível de vendas em que não há lucro ou prejuízo. Então, lembre-se lá que nós temos o ponto de equilíbrio contábil, nós temos o ponto de equilíbrio financeiro e nós temos o ponto de equilíbrio econômico. Então, nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio, tá? E aí ele fala que o ponto de equilíbrio financeiro refere-se ao nível de vendas em que não há lucro ou prejuízo. Pessoal, esse aí é o ponto de equilíbrio contábil. É o nível de vendas que não há lucro ou prejuízo, né? Então é o ponto em que os custos totais igualam as receitas totais. Esse é o ponto de equilíbrio contábil. Então o gabarito está errado. Então você precisa saber aí a diferença entre ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Tá? O ponto de equilíbrio econômico, basicamente, ele tem um contexto aqui do custo de oportunidade. Tá? Então, você pega os custos fixos, mais despesas fixas, mais o custo de oportunidade, divide pela margem de contribuição unitária. Né? O contábil, vocês pegam custos fixos, mais despesas fixas, divide pela margem de contribuição unitária. E o financeiro, você pega os custos fixos, despesas fixas, deduz aí depreciação, divide pela margem de contribuição unitária. Tá?
Então, basicamente, é isso. Dá até para a gente colocar aqui, ó, para você revisar. O ponto de equilíbrio contábil, então, vai ser essa parada aqui. Equilíbrio financeiro. É a mesma ideia, só que você deduz aqui basicamente a depreciação. E o econômico é a mesma ideia, só que entra aí o custo de oportunidade. Perfeito? Então é importante aí algumas questões. Você precisa calcular a margem de contribuição unitária e aí pegar as demais informações para chegar no cálculo. Tá? Então saiba aí essa parada. Isso aí se insere dentro daquela parte lá de custos, né, para a tomada de decisão. Gabarito, portanto, errado aí. Essa última questão do nosso simulado. Beleza? Então é isso aí. Valeu, obrigado. Siga aí as nossas redes sociais, né? O arroba, deixa eu colocar aqui, caneta branca, porque senão não vai sair. Aqui, ó, arroba Prof. Gilmar Possati. E o nosso canal do YouTube, Contabilizando. Se você não se inscreveu, vai aí, Contabilizando. Pô, deixa eu botar aqui. Canal e YouTube Contabilizando. Fechado? Grande presença. Então é isso aí. Resolvemos aqui as nossas 15 questões, mais 7 questões de custos desse segundo simulado Cefaz Alagoas. Espero que vocês tenham gostado. Siga aí as nossas redes sociais, Prof. Gilmar Possati, tem lá no Facebook também, canal do YouTube Contabilizando, e nós estamos aí sempre prontos aí para te ajudar nessa jornada de estudos rumo à aprovação. Desculpa aí algum outro detalhe, alguma questão ali que não ficou perfeita, né? Mas faz parte. Vocês sabem que isso aí acontece, por mais que a gente revise aqui, é justamente por isso. Depois que eu comecei a elaborar simulados aqui, a gente até fiquei, cara, realmente é complicado. Você revisa, vai, aí deixa num dia, aí no outro dia lê de novo, e sempre fica um outro detalhe ali, impressionante, né? Mas, a princípio, né, tirando aquele informal lá, mas que aquilo não impactaria, acho que ficou tudo ok aqui. Qualquer coisa você manda um direct para mim aí no Instagram, Fórum de Dúvidas, enfim, nós estamos disponíveis aí para elucidar algum contexto, tá bom? Então é isso aí, forte abraço, bons estudos e eu te vejo então na próxima oportunidade. Valeu!